Você irá para o oeste e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. Você irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Você será traído por aquele que o chama de amigo e, no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Oi, gente, voltando aqui para falar mais uma vez sobre Percy Jackson e dessa vez analisando o terceiro episódio, fazendo algumas comparações com o livro. Nós já começamos o terceiro episódio com a profecia, no caso, quando a profecia é dada ao Percy antes de ele ir para ir para a missão, que era uma das partes que eu mais estava ansiosa, porque eu queria ver se a profecia realmente estaria fiel à do livro, se teria aquele impacto incrível que tem. E sim, ela está bastante fiel. Em questão do local e tudo mais, a gente sabe no livro de que o oráculo de Delfos, ele fica em cima da Casa Grande. Porém, na série não é dito onde o oráculo fica ou algo do tipo, não é falado. Não é à toa que o episódio já começa com o Percy no local. Mas também não é algo tão relevante. Eu achei que o local onde fica o oráculo fosse um pouco mais assustador. Não que não seja, porque realmente na série tá aquele local bem escuro, abafado, sabe? O oráculo, que é tipo uma múmia, tá ótima. Foram super fiéis nessa cena, que a gente sabe que quem conta no livro é o Gabe e os capinchas dele, e na série é somente o Gabe. Também não é algo relevante, tá tudo bem, o que importa é que fosse repassado, então tá ok, tá fiel ao livro, ok. Depois disso, no livro é escolhido, né, as pessoas que vão com o Percy, o que já é bem óbvio, no caso, a Annabeth e o Grover. Já na série é meio que eles fazem toda uma rodinha, né, pra conversar e tal. E o Quirrell vai apresentar cada um pro Percy escolher quem ele quer levar pra missão. Porém, antes de ter toda essa apresentação, ele já escolhe a Annabeth. E lá na frente ele dá meio que uma razão pela qual ele escolhe ela. A gente já sabe, querendo ou não, ele já sabia, porque o Luke tinha dito pra ele, de que a Annabeth queria participar de uma missão porque havia sido prometido pra ela na série. No livro é muito diferente. No livro não é uma promessa, na verdade é uma profecia que é dada, enfim. É dada uma profecia pra Annabeth que ela vai participar de uma missão quando o herói chegar no acampamento e tudo mais. Ok. Logo depois dessa cena, depois da cena da escolha, no livro também é retratado de que talvez o Grover estaria no pátio, no local onde ficam os cavalos, e o Percy escolheria ele e tudo mais. Na série, o Grover realmente está no estábulo e ele tá com os Pégasos, o que ficou um pouco a dúvida, certo? Como eu disse, esse vídeo vai ter um pouco de spoiler, já que eu vou estar comparando com o livro. O Percy, ele pode se comunicar com cavalos, equinos, no caso, né? Ou seja, quando na cena da série, que tem um dos Pégasos que tá lá, ele relincha, era, na lógica, pro Percy entender. Ele até meio que olha pra ele, mas eu não sei se ele entendeu ou só e decidiu ignorar, ou se ele não entendeu. Eu não sei se vai ser explicado, acredito que sim, porque é algo muito importante, não só nessa temporada, mas caso venham outras, tudo der certo, vai vir outras. Então é muito importante que levem esse ponto, de que o Percy, ele tem essa comunicação com equinos, né, com cavalos e tal. Enfim. Ok, ele é feita a escolha, no caso ele escolhe a Annabeth e o Grover. E mais uma vez eles tentam fazer aquela proximidade a mais do que no livro, do Percy com o Luke. No livro o Luke dá sim o tênis, tá, com as asinhas, já que ele é um presente de Hermes. E no caso ele tem que falar Maia, porque aí as asinhas vão aparecer e tudo mais. No livro é da mesma forma. Só que nos chalés, no livro, eles não podem entrar no chalés um do outro, entendeu? Tem uma regra em quesito de você entrar no chalé um do outro. E na série isso também não foi retratado, meio que você pode entrar no chalé que você quiser, basicamente, porque só mais uma vez, isso aconteceu no Hermes, né? E quando o Percy tava no chalé dele de Poseidon, o Luke entrou lá tranquilamente, sem como se não houvesse nenhum problema. Então talvez na série isso também não seja retratado. A questão do dinheiro é dado $100 pro Percy no livro,
E na série é dado 200, fora os dracmas. Ainda não deram tanta importância para os dracmas, mas também é de extrema importância, então acredito que sim, vão dar ainda. Só que passaram 3 episódios, ainda tem muito episódio aí pela frente para explicar muita coisa. Enfim. Então, eles partem para a missão. A saída deles do acampamento é completamente diferente da série. Por quê? No acampamento existe um cara chamado Argo, que ele possui olhos por todo o corpo. E ele meio que ajuda os meninos a sair, se não me engano, ele é até motorista deles, ele deixa eles na cidade ou perto da cidade onde eles têm que ir. Na série eles só saem andando e aí não tem realmente uma explicação de como eles chegam lá. Aparentemente é perto e eles vão. Ok, também não é tão relevante. O que importa é a finalidade, né? Como chegaram lá. A gente tem uma cena da Annabeth na série se despedindo da Thalia, que é uma filha de Zeus, né, que já é dado logo esse spoiler de que nós temos uma semideusa que infelizmente morreu protegendo seus amigos, mas ela é filha de Zeus, ou seja, ela era uma filha também proibida, assim como Percy, já que ele é filho de Poseidon. Explicando mais ou menos por que eles são proibidos. Eles são muito fortes. Os monstros farejam eles com uma facilidade absurda. E tudo isso meio que ocorreu através logo depois da Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra ela meio que foi feita por um filho dos 3 grandes e ele meio que o causador de tudo que aconteceu. Enfim, deixei no ar. Qualquer coisa a gente volta nisso. Ok, eles vão pra cidade pra tentar resolver o BO, tudo que vai acontecer e tal. A gente tem a cena do ônibus, que mais uma vez, ela é um pouco diferente da série pro livro. Por que ela vai ser diferente? No livro, eles estão no ônibus, estão lá fazendo a viagem deles. Aparece sim as fúrias e tudo mais. Só que no final, o ônibus ele explode, meio que o Percy explode o ônibus. Isso também não foi retratado na série, porque acredito eu que, querendo ou não ainda, a série ela tem uma classificação indicativa de idade. A gente sabe que a Disney também não mostra coisas muito exageradas para ser questão de violência, coisas do tipo. Então eu sei que isso também fez com que houvessem muitos cortes na série. A Alecto volta, e eu acho que deve estar aquela dúvida de por que ela vai voltar. Mais uma vez, vou dar spoiler já que eu vou estar comparando com o livro. No livro, os monstros, eles meio que eles não morrem. Quando eles são mortos por heróis ou algo do tipo, eles vão parar no Tártaro, tendo a chance de um dia voltar. Agora, são dias indeterminados, cada um tem o seu período de quando vai voltar. E na série também não foi tão retratado. Foi passado bem por cima, que o Grover até fala assim meio que pro Percy, tipo, não é tão fácil se livrar dos monstros, mas também não houve uma explicação. Mas não vez acredito que vai dar, já que é algo super importante. Tem muito episódio pela frente, tem muita informação. Só em 3 episódios eles já deram informações demais, entendeu? A construção dos meninos, eu sei que nesse episódio também houve muitas reclamações de não ter muita briga, mas é porque tá vindo toda uma construção de amizade entre os 3, e isso é muito legal. Porque o Grover, ele tá impecável, isso aqui não tem mais o que se discutir. O Percy, ele tá super hiper estressado como sempre. A Annie tá incrível em questões de personalidade, em questão de que ela é a nossa Annabeth. Ela tá maravilhosa. Ok. Mas a construção de amizade deles, ela foi um pouco diferente no livro, com total razão. Por quê? Se você for fazer uma análise completa, a série ela é meio que um complemento do livro. Tipo, muita coisa que não está no livro poderia estar na série. E muita coisa que não está na série poderia estar no livro. Enfim, o que está na série poderia estar no livro. Enfim. Então é um complemento muito legal. Quando eu sei que houve as reclamações de quando a Alecto chega, tem só uma amostra de rápida que a Annabeth já consegue e tal.
Porque eu entendo que o foco do episódio é realmente a reconstrução da amizade dos três. E, enfim, no livro, a amizade da Annabeth e do Percy não é tão, digamos, tão no estresse como acontece na série. Realmente, o Percy se estressa muito com a Anne na série. A Anne se estressa muito com ele. E no livro não é tão assim que acontece. A amizade deles começa um pouco mais rápido. Mas, mais uma vez, com certeza existe uma razão pela qual isso está acontecendo. A construção de amizade deles, a desconfiança dele nos amigos devido à profecia. Então, tudo isso faz sentido. É algo que está na série que poderia muito bem ter acontecido no livro. Então, até porque é uma adaptação, então acontece certas mudanças, sejam elas pequenas ou grandes. E o Percy está muito preocupado. Porque, poxa, ele se importa super com o Grover, mas ele não conhecia a Annabeth, então ele não tem noção se a Annabeth seria ou não amigo dele. E no livro eles meio que já são bastante amigos, entende? Então isso é muito legal. Agora, o que falar do arco da Medusa? Isso eu acho que foi incrível, eu acho que foi Cara, foi muito absurdo. Porque vamos lá. Todos esses episódios, esses 3 primeiros episódios, eles foram construídos em cima da relação de afeto do Percy com a mãe dele. E no primeiro episódio a gente tem uma conversa super bonitinha da mãe dele com ele sobre questão de heróis e monstros, em questão de julgamentos e tal. E quando aparece a Medusa, que a Anne já fica tipo, a gente não pode confiar nela. E o Percy fica com aquele negócio na cabeça, tipo, não, mas a minha mãe me contou outra versão e tal, a gente pode ir. E ele vai, o Grover vai atrás, e a Annabeth só fica tipo, mano, tenho que ir, né? Enfim. No livro, quando eles chegam lá, meio que tem todo o mistério de quem é a tia Amy e tal, sendo que existem várias estátuas de anões de jardim na frente do empório e tudo mais. E meio que ainda existe um mistério de, nossa, de quem é e tal. E na série já foi colocado direto, porque realmente foi muito mais sentido eles terem descoberto assim que eles viram. Até porque tem um monte de estátuas, então Amy, né? Medusa. Enfim, então isso foi bem legal, foi bem construído. Quando eles entram no empório da Medusa e ela começa a conversar e ela meio que fala aquela versão, a outra versão da história, a gente entra no impasse, porque eu vi que é muito dividido. Tem pessoas que acreditam naquela versão e pessoas que seguem a outra versão. E meio que não existe uma versão verdadeira da Medusa. Existem versões que foram contadas, muitas histórias, muitas coisas, então é muito relativo. Então, o lado da Medusa pode sim ser, digamos, a versão, entre aspas, verdadeira, mas o que não justifica que ela não seja uma vilã. Digamos que ela realmente tenha feito aquilo, que o Poseidon tenha feito o que fez com ela, mas não justifica de ela ter petrificado pessoas e seres inocentes. Então, não justifica nada. E aí é onde está o problema. Meio que ela era a vítima até um certo ponto e depois ela se tornou uma vilã. E eu acho que é isso que foi tentado repassar na série. Obviamente foi um pouco mais ocultado, porque o que acontece com a Medusa é algo um pouco mais sério. Aí eu vou fazer igual a frase que eu vi que foi repassada, acho que foi pelo diretor da série, que ele fala que entendeu, que não entendeu, deu pra pegar ali pelo menos um pouco. E eu acho que isso é importante, né? Que o que acontece com a Medusa realmente é muito pesado. A versão da Medusa é muito pesada, só que não é jogada assim na cara, entendeu? É meio que botado umas coisas e quem pegou, pegou. Quem não pegou, deu pra entender alguma coisa. E acho que isso é que é importante. Mas, mais uma vez, não tira a questão de a Medusa ter sim cometido erros terríveis, ter feito coisas horríveis. Nós, logo depois disso, temos a cena deles, a discussão deles com a Medusa. Ela meio que oferece ao Percy um acordo de ela entregar os dois meninos e tal, e ela se livrar deles. E ele nega, obviamente, ele some da cozinha e tal, e quando ela vai atrás deles, eles começam meio que uma luta. Obviamente não é mais uma vez uma luta tão elaborada, coisa tipo, até meio que brigar com a Medusa é complicado, né, já que a questão dela não é corpo a corpo nem nada, ele também transforma em pedra. Então eles têm a brilhante ideia de colocar a Anne bota o boné, ela meio que fica apontando pra onde o Percy tem que cortar, e é no momento que ele corta. Mais uma vez, vi pessoas reclamando sobre a cabeça e tudo mais, porque não apareceu e tal.
É uma série feita pela Disney, classificação indicativa 12 anos, ia ficar uma cena meio que pouco pesada pra idade e tudo mais, entendeu? Querendo ou não, é um livro infanto-juvenil, sabe? Fica assim pra sempre? Não. Eu acho que o primeiro livro, ele é um livro mais tranquilinho, que é o Ladrão de Raios. A partir do Mar de Monstro pra frente, gente, o negócio desembesta, acontece muita coisa que eu particularmente considero pesado, entendeu? Aliás, no primeiro livro ainda acontece algumas, mas não tanto quanto nos próximos. Então, se por acaso houver uma continuação, talvez a classificação indicativa vá para uma idade maior e tenha mais cenas, digamos, sangrentas, entendeu? Mas não é algo que foi comprovado, não confirmaram nem a próxima temporada. Isso aqui é o que eu imagino que possa acontecer. Porque realmente eu acho que vai ter coisa que já vai ficar muito difícil pra eles irem passando o pano ou tentarem cobrir, entendeu? Porque realmente tem muitas cenas que é meio que cruéis, sabe, de acontecer. Enfim, então, quando eles pegam, ele pega a cabeça da Medusa, ela ainda tá com o boné, ele tira na frente da Alecto e ela vira pedra e quebra. Ou seja, provavelmente ela volta pro Tártaro, já que ela meio que quebrou, né? Ela quebrou, então, se ela tivesse ficado como está, realmente eu acredito que ela não voltaria pro Tártaro. Mas isso também eu acho que é uma opinião minha. Enfim, nós voltamos pra cena cara, essa cena, ela é um pouco pesada. Quando o Grover vê o tio Ferdinando, o tio dele, e ele diz, né, que ele tava numa jornada e tal, só que ele não tá assustado quando foi transformado em estátua, ele tá bem tranquilo. E isso, cara, é muito pesado, porque tem todo um significado por trás, gente, tem todo um significado por trás. Tem uma jornada, a jornada que o tio do Grover estava fazendo é uma jornada muito legal. É uma jornada tão interessante de se acompanhar depois, que a gente vai descobrir lá pra frente, tá? Isso eu não vou falar porque eu acho que é um spoiler absurdo, mas é uma jornada muito importante pra todo mundo, entendeu? É incrível, é uma jornada maravilhosa, é uma das minhas partes favoritas do universo. Enfim, e é uma parte muito triste, entendeu? Quando não só pra quem não sabe, mas pra quem sabe, enfim, pra todo mundo, é uma jornada muito, 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 muito triste. Mas enfim, depois disso, a gente volta mais uma vez pra uma pequena discussão entre o Percy e a Anne, de novo. Que eles estão falando sobre... que a Medusa, ela comenta sobre a mãe dele, né, a mãe do Percy e tudo mais, a Sally, o que aconteceu com ela. E a gente fica tipo, mano, como assim tu não me contou? Foi pra missão, tu não me conta nada, tipo, saber pela Medusa. E ele fica tipo, pois é, então, foi assim que aconteceu. E acaba que, depois de algumas discussões, ele acaba entregando o jogo, de que ele tá meio desconfiado. O Grover toma a atitude de bater de frente e dizer, Percy, então, é isso, cara, tu tem que decidir, entendeu? Tem que falar o que tu tem. Isso não tá legal, tá discutindo com a gente à toa. E o Percy explica, né, por conta da profecia e tal. E ele comenta uma frase que é bem pesada. E eu acho que a minha vontade foi de ficar, cara, que raiva. Que foi quando ele disse que ele não acha que seria amigo da Anne. Enfim, e isso é diferente do livro mais uma vez. Por quê? Porque, como eu disse, no livro eles são bastante amigos, entendeu? O Percy e a Anne, eles começam uma amizade muito bonita já no primeiro livro. Já bem no início mesmo, assim, quando eles se conhecem, já tem uma amizade bem bonita entre eles. E aqui houve esse suspense de que ele não tinha certeza se ia ser amigo da Anne, mas eu entendo que é justamente para criar esse suspense, pra gente saber quem vai trair e tudo mais, então quem vai ser o amigo traidor dele. Então faz total sentido também. Mas não vou dizer que não doeu, porque doeu na hora, minha vontade foi de pegar a Anne e dizer, não, ele não quis dizer isso, tá? Ele não quis dizer isso. Mas enfim. E aí ele fala, né, que ele recusou a oferta da Medusa, e a Anne fala que ela recusou a oferta da Alecto, que a Alecto tinha dito pra ela entregar o Percy, que ok. Mas aí ela também nega essa oferta e ela mata a irmã dela. É muito legal essa cena. Mas enfim, a gente volta pra cabeça da Medusa. O Percy, ele faz um comentário antes sobre tentar se livrar da cabeça com o boné da Annabeth, que é justamente quando o Grover se estressa e fala pra ele, tipo, poxa, a Annabeth só tem isso da mãe dela.
E realmente isso é muito complicado no mundo do acampamento. Por quê? O Percy até tinha comentado antes sobre a Annabeth ligar pra mãe dela, pra Athena. E, gente, os deuses eles não têm contato com os filhos dele. Então, por incrível que pareça, o Dionísio, eu acho que ele é o pai mais presente que tem, já que ele é o único que tá aqui no mundo normal, né? E tá no acampamento, porque os outros, misericórdia. Mas, enfim, então isso é muito pesado pra ela pensar, poxa, ela só tem um boneco, que é a única ligação que ela tem com a mãe dela, sabe? Enfim. Ok. Sobre questões de que eu tô esperando também, eu quero muito que falem o nome da espada do Percy, sobre de onde veio essa espada, como tudo isso está acontecendo. Eu vou voltar ainda à mesma questão. A comida azul, eu quero muito saber. O néctar, a ambrosia. Enfim, tudo isso eu tô muito ansiosa para que eles falem. Para que vocês que estão chegando agora e que estão assistindo, entendeu? Vejam como tudo isso, apesar de ser tão simples, é tão complexo de acontecer. Ok, no final do episódio a gente tem o Percy enviando a cabeça pro Olimpo, porque ele é muito pertinente. Essa cena também tem no livro. Então ele realmente envia a cabeça da Medusa pro Olimpo. Um grande insulto aos deuses, mas aí são meros detalhes e tá tudo bem. Mas é uma das melhores cenas que tem. Enfim, a série eu acho que ela tá assim maravilhosa até agora. O terceiro episódio é o meu favorito. Porém, como eu disse, realmente tem coisas que ainda não foram retratadas, que ainda não foram passadas, mas que eu tenho esperança de que sejam explicadas, porque eu acho muito interessante para quem tá chegando agora que entenda, que tenha noção de muita coisa. Talvez seja para dar mais impacto depois, talvez seja só para deixar um suspense. Enfim, mas basicamente é isso. E assim que sair o quarto episódio, a gente fala também um pouquinho sobre ele.